Uma pessoa que diz assim, eu tenho comunhão com o pastor Luiz Fernando, essa comunhão não é só para churrasco. Essa comunhão não é apenas uma comunhão de momento, de um aniversário, de uma festa, de uma celebração. É uma amizade que essa amizade leva a ter sentimentos, a ter desejos. Então, quando eu digo eu tenho comunhão com o irmão fulano, eu quero dizer que essa comunhão, ela se expressa nesse sentimento do querer bem dele, de estar envolvido mentalmente, sentimentalmente. É isso que quer dizer comunhão. Comunhão não se trata apenas de ajuntamento, comunhão não se trata apenas de estar junto. Comunhão envolve essa amizade que é participar da dor do outro, da alegria do outro. Na verdade, nós podemos entender que é a participação no sentimento e na experiência que o outro vive. Só para os irmãos terem uma ideia, vamos colocar aí Filipenses 2 primeiro na tela. Cadê a introdução? Não está aí não? Do sermão? Pois coloque aí, vamos lá. Olha aqui, olha, vamos lá, me ajude aí, quem lê? Portanto, se há algum conforto em Cristo, Se há conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, olha, se há alguma comunhão no Espírito, olha, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, então veja que isso aqui é que é comunhão. Comunhão não é de palavras, não é de língua. Comunhão é envolver todo o ser que você tem naquela amizade, se envolver com essa pessoa. Existem crentes, irmãos, que dizem assim, eu tenho comunhão com fulano, eu tenho comunhão com o pastor. Mas ele não tem essa comunhão, como nós estamos falando aqui, dessa associação, dessa amizade que inclui isso aí. É isso que nós estamos falando aqui, olha, desses sentimentos, nas experiências, na vivência. Nós temos aí essas passagens bíblicas que depois você vai ler em casa, mas eu só estou mostrando aqui que comunhão é vivência, comunhão é experiência, comunhão é intimidade, comunhão é um relacionamento que eu me envolvo com o outro, que eu sinto o que ele sente. Vamos ver só essa referência de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Olha, para a comunhão foi que Cristo nos chamou. Olha aqui, ó. Como é que diz? fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, quando eu digo eu tenho comunhão com Cristo, eu me envolvo no sentimento dele, no amor dele, no sacrifício dele. Então é importante vocês atentarem para isso aqui. Olha aqui, um homem, agora veja bem, por que eu quero falar aqui esta noite? E eu vou falar de modo mais pausado esta noite aqui. Irmãos, um homem que vive em comunhão com Deus, eu coloco aqui, é maravilhoso. Porque um homem que tem comunhão com Deus, ele mexe com os céus e ele mexe com o quê? Com a terra. Escutem essa aqui hoje. Nós vamos ter o projeto Neemias semana que vem. E nós vivemos dentro de uma capital que tem mais de 1 milhão de pessoas, 1.300.000 aproximadamente. E aqui nessa capital e em outras capitais do Brasil, elas são marcadas por ondas de homicídio, de suicídio, de depressão, de opressão e de poderes malignos. Olhe bem para cá, olhe para mim aqui agora. E quando nós falamos de comunhão, eu estou querendo dizer aqui nesta noite que um homem que tem comunhão com Deus, veja, nós estamos falando da comunhão no nível de uma pessoa para com outra. Agora, imagine um homem que tem comunhão com Deus. Deus se envolve com ele e ele se envolve com Deus. Escutem essa, um homem que tem comunhão com Deus, uma mulher que tem comunhão com Deus. Eu não estou falando de pastor, eu não estou falando de irmão, andar engravatadinho, cantar um hino, cantar um louvor. Eu não estou falando de você ser crente. Eu estou falando de você ter comunhão com Deus. Aí está a diferença. Um homem que tem comunhão com Deus, ele mexe com Deus, porque Deus se envolve com ele e ele se envolve com Deus. Basta você ler Tiago 5,17, a Bíblia diz, Elias era um homem sujeito às mesmas, mas orando. Olha o que diz a Bíblia. Irmãos, isso aqui é tão pesado que quem mandava lá era Baal. Para toda a cultura daquela época, quem mandava chuva era Baal, quem produzia a fertilidade era Baal, com Azera, ou seja, uma idolatria, um poder demoníaco, um poder diabólico.
Mas se vocês analisarem o que a Bíblia está mostrando aqui para nós, a palavra de Deus, ela está nos dizendo que Elias era um homem que tinha comunhão com Deus. E quando ele orou, a oração dele chegou aos céus e Deus mandou chuva de lá. Porque ele tinha comunhão com Deus. E quem tem comunhão com Deus, mexe com o quê? Diga bem forte, ele mexe com o quê? Com os céus e o que mais? E a terra. Eu poderia falar de vários homens que tinham comunhão com Deus, que mexia com o céu e a terra. Mas vou falar aqui alguns. Quando você lê Números 12:7, Deus repreendeu Arão e Miriam e disse assim: se tiver profeta, eu falo por enigmas, eu falo por visões e eu falo por... Mas com Moisés é diferente. Como é que eu falo com ele? Moisés mexia com Deus e mexia com a terra. Se vocês analisarem, Abraão não era só um homem de fé. Tem gente que tem fé, mas não tem comunhão com Deus. A Bíblia diz em Tiago 2:23, diz as Escrituras: creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Agora olhem para cá, a Bíblia diz que Deus chamou Abraão de meu amigo. Você tem esse nível de comunhão com Deus? Você tem esse nível de intimidade com Deus? Escute aqui, será se você pode deitar na sua cama e dizer: Jesus é meu amigo, eu sou amigo de Jesus? Porque veja bem, há muitas pessoas que estão pensando que a amizade com Jesus, tem muitos compositores que e compõem até bem, eu acho bonito, eu gosto até desses hinos para me dormir, que tem uma melodia e uma harmonia bonita, né? Ele quer andar comigo, ele agarra na minha mão, ele me segura, isso é bonito, mas não é isso que Deus quer. Deus quer uma coisa, me parece que está lá em João 15:14, se não me foge a memória. Olha aí, se não me foge a memória, coloque aí. Olha aí, como é que diz? Toda a igreja, no 3, 1, 2, 3. Vós sereis meus amigos, se fizer... Abraão era amigo de Deus, não porque ele tinha muita coisa para dar para Deus. Ele era amigo de Deus porque ele obedecia a palavra de Deus. Creu Abraão no Senhor. Olha o que Jesus diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Então, se nós estamos falando de comunhão com Deus, essa amizade com Deus, se envolver nesse sentimento, isso é muito importante, porque escutem bem, pastores, escute bem, igreja. Um crente que ama a Bíblia, um crente que obedece à Bíblia, um crente que obedece à palavra do Senhor, ele pode falar com Deus. Ele pode falar com Deus com sinceridade, porque ele sabe que Deus conhece o seu proceder. Ama a palavra de Deus, obedece à palavra de Deus, serve a palavra de Deus. E olha para cá, Deus não abençoa nenhum crente, nenhum irmão que não obedece à palavra. Eu tenho um recado de Deus aqui esta noite para esta igreja, quando eu meditava nesta passagem bíblica. Deus não obedece, não abençoa crente desobediente. Deus não abençoa pastor desobediente. Deus não abençoa, você pode fazer o que você quiser, mas se você quebrar a palavra dele, ele não tem nenhum compromisso com você. Às vezes eu escuto o irmão dizendo assim: eu queria ser como Abraão, abençoado como Abraão, eu queria ser um homem de Deus. Deus não abençoa um homem que a casa é bagunçada, uma mulher que a vida é bagunçada, uma liderança que é bagunçada. Me veja aí se é 18, 19 de Gênesis. Eu não anotei isso, estou só pegando aqui na Bíblia, mas coloca aí. Muito bem, veja lá, lê aí como é que diz. Porque eu tenho conhecido, olha para cá, Deus te conhece, Deus sabe do teu levantar, Ele sabe do teu caminhar, Ele sabe o que tu conversa, Ele sabe por onde tu anda, Ele sabe o que tu faz de madrugada, Ele sabe o que tu está mexendo no celular, Ele sabe qual é a mensagem no WhatsApp, Ele sabe da tua língua grande, Ele sabe tudo da tua vergonhice, Ele sabe. E não adianta você vir para Ele, não funciona sentimentalismo. Olha o que a Bíblia diz: porque eu tenho conhecido o quê? E sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Deus era amigo de Abraão. Escute bem, se o homem está dentro de casa e ele não tem autoridade de nada, é um balela, é um banana, Deus não tem autoridade para abençoar esse homem.
Se a mulher está dentro de casa, o menino grita com ela, bate na cara dela, o Senhor também não abençoa essa mãe. Deus só abençoa a casa aonde o princípio é respeitado. Eu vou logo dizer para vocês, é por isso que Paulo, quando vai para 1 Coríntios 3, ele diz assim, que governe bem a sua própria e tenham os seus filhos em sujeição. Deus não abençoa casa aonde a mulher grita mais do que o marido. Estou logo dizendo para ti, minha irmã, tu que é saliente, Deus não abençoa. Também o marido velho banana, que não manda em nada, bicho velho mandado, bicho velho que não tem voz de nada. Ontem mesmo eu vi um que o menino batia na cara dele, dava tapa. Menino que tem 3 anos de idade e já manda no pai. Aonde é que Deus vai abençoar esse cabra, rapaz? Está aqui, eu vou abençoar Abraão porque eu sei que ele há de ordenar a casa dele. Deus só abençoa quando a casa tem ordem. Tu não deu glória, porque tem muitos assim que estão aqui dentro que é desse jeito. Mas o que eu quero dizer é que Deus só abençoa. Olha para cá, Deus não quebra princípio, gente. Eu posso, olha para cá, eu amo a minha esposa. Vocês pensam que a Adriana não manda em mim? Manda em mim. Vocês pensam que ela não me dá conselho? Dá conselho. Vocês pensam que ela não me orienta? Ela me orienta. Mas ela me orienta dentro do universo dela, com respeito, com amor. Mas ela sabe, eu disse, não, meu bem, isso aí não funciona. Ela sabe que eu também tenho a minha pose, mas tem marido que em casa ele não tem posição de nada. Quem manda é menino, menino chega a hora que quer, menino dá a ordem que quer. A mãe fica até 2 horas da manhã ou da madrugada esperando o cabrinha chegar. Aí é que ela vai dormir. Diga para ele, olha, é o seguinte, aqui eu fecho a porta 11 horas. Se tu não chegar 11 horas, tu dorme na rua. Não é assim? E aí eu estou logo dizendo aqui que tem uns aí da internet que é engraçadinho, quer dizer, isso não pode, é tu também, vou logo dizer para tu também. Se não tiver ordem na casa, a coisa bagunça. Agora preste bem atenção, quando a gente fala isso aqui na igreja, eles criticam a igreja, mas lá no exército tem ordem ou não tem? Lá na empresa tem ordem ou não tem? E por que tu sabe obedecer lá e não sabe obedecer aqui? Então eu quero dizer para vocês que Deus não abençoa quem não tem ordem. A Bíblia diz, eu vou abençoar Abraão porque ele sabe ordenar a sua casa. A sua casa. Então, queridos, por isso que Deus chamou Abraão de amigo dele. Mas vamos lá, homem que mexe com o céu, é homem que a casa é organizada. Homem que mexe com o céu, a mulher é organizada. Tudo na família, olha para cá, tem um bocado de cabra velho ruim, mais de 30 casamentos, é dizendo que Deus está usando. Não é Deus, é o diabo. Ele pode fazer até paralítico andar, mas não é Deus usando ele. Deus não usa bagunça, Deus não usa mulambo, Deus não usa bagaceira, Deus usa quem tem comunhão sincera com Ele. Tem visto o meu servo Jó, Satanás? Tu já viu ele? Homem íntegro. Eita glória, quem glorifica a Deus? A Bíblia diz que a casa de Jó era tão organizada que ele botava moral até nos filhos. Está lá no capítulo 1, verso 5. Está lá ou não está? Aí pronto. Tem irmã que diz que é mulher de Deus, ora, aí pronto. Aí o menino diz, mamãe, eu vou bem aqui fumar uma maconhinha. Ô meu filho, tu já vai, filho. Meu filho, não demora não. Não tem autoridade. Vó também, eu quero falar das vó também. Porque tem muita vó que não ajeita o neto e o neto fica sem valer nada. Porque também não é como a Eunice. Não sabe organizar, é uma bajulação doida. Aí o neto velho fica correndo dentro de igreja. Dia desse eu fui pregar numa igreja aí, meu irmão, quase você não prega, não tem organização. Tem pai que não vê. Deixa o menino correr na igreja. Mas é lindo, tem essas 2 meninas minhas. Pronto, elas... Uma já está casada e a outra nunca correr dentro de igreja. Pronto, na hora que eu vi, eu fazia a cara feia. Seja lá no seu lugar. É assim. Isso é o pai e a mãe, meus irmãos. Pai e mãe tem ordem. Agora, se não tiver, aí pronto. Aí quando estava, tem meninozinho que está doente, tem uma dorzinha no dente, tem um negócio. A mãe pegou, levantou bem aqui, deu uma voltinha, não é assim? Mas agora o menino ficar correndo dentro de templo, que não se concentra. Aí quando bota no programa aqueles desenhinhos, aí passa o dia todinho lá na frente da televisão com a mamadeirinha quietinho. Aí só sabe bagunçar aqui na igreja.
Só sabe bagunçar aqui. Aí quando o pastor fala, ainda diz mal educado. Quer dizer que lá na tua casa ele assiste o pica-pau, tranquilo, bebendo uma madeira. Aí quando chega aqui, vem bagunçar no culto.